Olá, alunos! Como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Então, hoje a gente vai seguir para a nossa nova aula, né? Então, hoje nós vamos estudar um novo conteúdo, né? Que é o conteúdo do dicionário. E que, se vocês quiserem assistir a essa aula tendo o livro para acompanhar, esse conteúdo se encontra nas páginas 54 a 71 do livro de vocês. Vamos seguir então? Então, vamos começar a ver o que é o dicionário. Uma coisa importante, quando a gente está estudando produção textual, língua portuguesa, né? É importante a gente saber que nós temos o que a gente chama de gêneros textuais, né? A gente tem os tipos textuais, que seriam tipos narrativos, descritivos, dissertativos, injuntivo, né? E nós temos os mais variados gêneros. Então, por exemplo, de um tipo narrativo, nós vamos ter um gênero história em quadrinho. De um tipo injuntivo, nós vamos ter o dicionário, que é o que nós vamos estudar hoje. Então, nós temos grupos de tipos textuais que vão gerar diversos outros gêneros textuais, que desses tipos textuais vão se ligar vários gêneros textuais. Então, o dicionário, ele é um gênero que vai estar dentro do tipo injuntivo. Tudo bem? Então, o que é um gênero injuntivo? Um gênero injuntivo são aqueles que indicam procedimentos, né? Então, o tipo de gênero injuntivo é aquele que vai instruir o leitor com alguma informação, né? Então, ele pode instruir sobre os mais variados assuntos. Ele pode instruir dando origem, ele pode instruir dando uma orientação sobre algum determinado tema, né? Então, vamos acompanhar ali no slide. São aqueles que indicam procedimentos a serem realizados. É um tipo de texto que leva o leitor a mais que uma simples informação. Instrui o leitor sobre os mais variados assuntos. Não é o texto que argumenta, que narra, que debate, mas que leva o leitor a determinada orientação. O texto injuntivo instrucional pode ter o poder de transformar o comportamento do leitor. Um exemplo de texto injuntivo instrucional, gente, seria até mesmo manual, né? Manual de instrução, quando a gente compra alguma coisa que a gente tem que montar ou algo do tipo. O manual de instrução ajuda muito a gente naqueles procedimentos que a gente tem que ter. Então, vem as instruções. Porque, na verdade, o gênero injuntivo foi o que ele está dizendo aí, né, no slide. O slide está apresentando para a gente. Não é um texto que está argumentando nada, que está narrando nada. Ele simplesmente é um texto que está te instruindo sobre alguma coisa. Então, vamos seguir. Então, a gente tem aqui dicionário, o dicionário, um verbete, né? Então, o dicionário é um gênero textual que pode ser encontrado em dicionários, glossários e enciclopédias. É um texto impessoal e geralmente escrito em linguagem mais formal. Então, o dicionário, ele é o que a gente chama de um verbete, tá? E esse verbete a gente pode encontrar nos próprios dicionários, que é o tema que nós estamos estudando, nós podemos encontrar em glossários, nós podemos encontrar em enciclopédias. Então, por exemplo, como é que o verbete aparece numa enciclopédia, por exemplo? Porque o dicionário nós vamos falar mais propriamente. Eu posso ter um verbete sobre teatro. E aí, naquele verbete enciclopédico, você vai ter a história do teatro, quem foram os principais ícones do teatro, por exemplo, na Antiguidade Clássica, na época moderna. Você tem todo um caminho, mas um caminho informativo. Ninguém ali naquele verbete está debatendo se teatro é bom, se teatro é chato, se teatro é importante no aspecto cultural? Não. Então, eles simplesmente estão passando informações. Quando a gente diz que um verbete é um texto impessoal, é porque é um texto escrito na terceira pessoa. Eu não digo eu acho o teatro bom, eu digo o teatro é. Então, a forma verbal que vai aparecer são formas verbais impessoais no sentido de estarem na terceira pessoa, tá? E geralmente escrito em linguagem mais formal, claro, porque são orientações que vão ser veiculadas, né, por todo o território brasileiro. Então, muitas vezes, se você coloca linguagem mais coloquial
uma linguagem mais cotidiana, aquilo pode incorrer em alguma falta de compreensão, dada até a própria região em que a pessoa se encontra, né? Então, vamos seguir. O verbete, aí aqui eu peguei um trechinho, né? Já que a gente está falando de dicionário, é bem interessante. Verbete, palavra ou entrada de dicionário. Cada uma das palavras listadas num dicionário, enciclopédia ou glossário. Conjunto de significações e explicações referentes a essas palavras. Então, aqui a gente tem a definição do que é um verbete, né? Vamos seguir? Então, agora, propriamente, a gente já viu, então, que o dicionário, olha o percurso que nós já fizemos, né? Que o dicionário é um texto injuntivo, que apresenta informações, que orienta o leitor sobre alguma coisa, né? Ele é um texto que é um verbete, que contém, né, elementos de orientação também sobre alguma coisa. E agora nós vamos estudar propriamente o dicionário, tá? Então, o dicionário, ele apresenta o maior número possível de significados de uma palavra e exemplos de seu uso em vários contextos. Então, a gente sabe que a gente tem palavras, né, que as palavras elas podem ter vários significados dado o contexto. Então, alguns dicionários vão apresentar até esses múltiplos significados dessas palavras nos mais vários contextos para que você consiga entender qual que é aquele sentido no contexto X e qual que é o sentido num contexto Y, por exemplo. Né? A gente tem aqui, é um texto objetivo, tá? Que tem a finalidade de informar o leitor sobre o significado da palavra. Lembra que a gente estava falando agora do texto injuntivo? Perceba então porque ele faz parte de um texto injuntivo. Eles são organizados segundo a ordem alfabética e contêm subdivisões. Então, o dicionário ele é organizado dada a ordem alfabética das palavras. Tá? Então as palavras elas serão listadas e separadas em subdivisões dada a ordem alfabética, né? Então a gente tem a subdivisão das palavras em A, a subdivisão das palavras em B, a subdivisão das palavras em C, por exemplo, e aí seguimos todas as letras do alfabeto, né? Dentro da subdivisão A, nós temos a listagem em ordem alfabética. Então, a primeira palavra está ordenada porque vem alfabeticamente anterior da segunda e assim, né, sucessivamente. Tudo bem? Então, vamos seguir. Que informações constam em um verbete de dicionário? Então, a escrita, a ortografia daquela palavra, a pronúncia daquela palavra. Muitos dicionários têm como que são pronunciados aqueles sons daquela palavra, né? A gente tem a separação silábica da palavra. A gente tem a origem, então assim, de que língua ela pertence, né? E que estágios ela sofreu de evolução, por exemplo, né? Acepções, que são esses vários significados dessa mesma palavra, vários significados que essa palavra pode ter, e frases que servem de exemplos para os diferentes significados do verbete, que são exatamente essa introdução dessa palavra em vários contextos diferentes, em que ela vai ter acepções diferentes dado esse contexto. Tranquilo? Então fixem isso. Escrita, pronúncia, separação silábica, origem, acepções e frases que servem de exemplos para os diferentes significados do verbete. Então, essas são as informações que um verbete de dicionário tem que constar. Então, vamos seguir. Aqui a gente tem o verbete da palavra atividade, né? Então, percebam aqui, a gente tem a separação silábica. A gente tem, do latim, activitatis, né? Que significava a significação ativa do verbo. Então, perceba que a gente tem a palavra, a divisão silábica, a pronúncia, que perceba que a gente tem aqui como é que a gente pronuncia, né? A gente tem a origem, de onde provém. A gente tem também aqui a classe gramatical a que essa palavra pertence, né? Então, um substantivo de natureza feminina. Então, a gente tem qualidade do que é ativo, oposto à inatividade, faculdade de exercer a ação, exercício ou aplicação dessa capacidade, exemplo, a atividade física, no sentido figurado, prontidão,
rapidez. No sentido figurado também, vigor, energia, em oposição à inatividade, inércia. 6. Ocupação profissional, igual a profissão. 7. Realização de uma função ou operação específica, então, exemplo, atividade industrial. 8. Funcionamento, elaboração. Então, a fábrica já não está mais em atividade, no sentido de funcionamento, né? E 9, fenômeno ou processo natural, que seria atividade sísmica, por exemplo. Então, percebam como que tem todos esses itens que vão aparecer para nós dentro de um verbete, tá? Então, vamos seguir. Aqui a gente tem o verbete da palavra felicidade, tá? Que já é um verbete que foi tirado de um dicionário online. Então, percebam até como o dicionário online, ele se dispõe diferente. Então, a gente tem felicidade. Aí a gente tem a separação silábica, felicidade. Substantivo feminino. Então, a gente tem estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito. Alegria, contentamento, fortúnio, júbilo. Estou apodrecendo lentamente, cheirando mal como as pessoas banais ou não cheiram quando morrem, à espera de uma felicidade que não chega nunca. Então, aqui seria no sentido de satisfação, estado de espírito, de felicidade, né? E 2, acontecimento ou situação feliz ou alegre, sorte, sucesso, ventura. Atrasei-me para viajar, mas por felicidade cheguei a tempo de pegar avião. Então, percebam que aqui seria, né, por sorte, a pessoa conseguiu pegar o avião, né? Aí aqui embaixo a gente tem o plural de felicidade, tá? Felicidades, que é um substantivo feminino no plural, que seria votos de sucesso, congratulações. Então, quando a gente diz assim, desejo felicidades a você, seria no sentido de desejo sucesso, né? Expressões felicidade eterna, bem-aventurança, e a etimologia da palavra, que vem felictas, tá? Vamos seguir, então? Então, aqui a gente tem uma parte que vai se dedicar à questão própria da ordem alfabética, tá? A ordem alfabética, ela é uma maneira organizacional. A gente sabe que, por exemplo, o diário de vocês, em que nós lançamos as presenças, vem em ordem alfabética. Muitas vezes, quando vocês pegam listagens, as listagens vêm em ordem alfabética, porque a ordem alfabética, ela é uma maneira organizacional, é uma forma mais fácil de você dispor aqueles itens em uma ordem e uma ordem de fácil acesso para você poder encontrar os itens que você quer ali dentro. Né? Então, por ser um princípio organizador bastante comum, a ordem alfabética permite ao leitor localizar com mais facilidade o que deseja. Então, é importante a gente olhar para a ordem alfabética. Claro que nós estamos estudando o dicionário, né? Mas a gente olhar como a ordem alfabética é uma maneira organizacional que nós já usamos em diversas esferas da nossa vida. Tudo bem? Então, vamos seguir. Então, aqui eu peguei um dicionário online, até para vocês poderem ver como que se constrói um dicionário online, né? Hoje em dia, com o advento da tecnologia, é muito importante a gente falar sobre isso, porque o dicionário online, hoje em dia, você pode ter muitas pessoas que não dispõem de um dicionário físico, de papel em casa, mas que têm acesso a todos esses significados por meio do dicionário online. Então, nós hoje em dia temos muito esse hábito de procurar, né, os significados do dicionário por meio do dicionário online. E aqui até esse dicionário, que é o Michaelis, né, eu acho muito interessante porque ele tem, logo assim que você abre, ele tem o significado da palavra dicionário, né? Então ele bota o dicionário como um verbete. Percebam como que é a construção dele ali, ó. Dicionário, a divisão silábica, substantivo masculino, coleção parcial ou completa das unidades lexicais de uma língua. No segundo aqui embaixo, compilação de vocábulos de uma determinada ciência, arte, técnica. Então eu achei isso muito interessante e quis trazer para vocês. Tudo bem?
Então agora, né, é importante que a gente fixe esses conteúdos, que vocês tenham em mente todas as características do dicionário, quais são os elementos que o dicionário tem, quais são as informações que ele passa, qual que é a sua estrutura básica, a questão da ordem alfabética, pensando que o dicionário é um texto de caráter injuntivo. Vão fixando, revisando isso na mente de vocês, tá? Para que vocês respondam as questões sem a menor dificuldade, né? Então vamos seguir. Exercícios. 1. O que é um texto injuntivo? O dicionário pode ser considerado pertencente a esse tipo textual? 2. Por que os verbetes têm que possuir uma linguagem mais formal? 3. Como os verbetes do dicionário são organizados? 4. Quais informações os verbetes de dicionários transmitem? Elenque a partir da estrutura. Aqui vocês vão falar a partir da estrutura do dicionário, tá? Lembrem-se que nessa aula tem uma parte toda dedicada para essas informações. Tudo bem? 5. Pesquise 2 exemplos de verbetes de dicionários. Então, aqui na questão 5, vocês vão fazer as pesquisas, né, de vocês e vão trazer 2 exemplos de verbetes de dicionários. Não precisam ser verbetes muito longos, tá, gente? Podem ser verbetes pequenos, só para vocês pesquisarem, só para fazer que vocês vão ao dicionário para poder olhar como é que se estrutura. Isso faz parte dessa atividade também. Se vocês tiverem um dicionário físico em casa, tentem fazer pelo dicionário físico, tá? Para vocês terem esse contato com essa ordem alfabética, com esse papel. Caso não disponham, não há problema, podem fazer com o dicionário online. Tudo bem? Então, essa é a bibliografia da nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Eu desejo um excelente estudo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar lá no plantão de atendimento. Tchau, gente. Um bom estudo para vocês.